Será que o verdadeiro ensinamento do Criador está sendo pregado? Ou estamos sendo enganados com relação a tudo isso? Será que fomos enganados? Vamos, através de fatos históricos e pela luz da palavra, descobrir a verdade e revelar o engano. O que aconteceu com o evangelho atual? Será que este evangelho é o mesmo que Cristo ensinou? Quais as diferenças entre o evangelho de Cristo e o atual? Com o passar dos anos, vemos muitas denominações religiosas surgindo com diversos ensinos. Rituais foram incorporados no cristianismo. Vamos ver alguns deles. Uma prática comum dentro das denominações é a oração por peças de roupas e objetos pessoais. Muitas delas fazem uso desse método, alegando que através desses objetos as pessoas são alcançadas por Cristo e pelo Criador. Mas será que eles precisam de objetos para saber quem é a pessoa? Nós não vemos nada disso nas Escrituras. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, vemos a história de um centurião da cidade de Cafarnaum, que se achega até Cristo e roga-lhe para que ele interceda pelo seu servo, que estava doente. Porém, Cristo, vendo a fé daquele homem, disse para ele ir em paz, que a fé havia curado o servo dele. Como vemos, Cristo em momento algum pediu para o centurião levar uma peça de roupa do jovem ou levar um pertence até ele para que o jovem fosse alcançado. Foi apenas pelo poder da fé. Cristo deixou a promessa do Consolador, o Espírito de Deus que viria até nós e faria morada em nós. E a partir desse momento, nós passaríamos a ser templo do Criador, e através de nossas vidas ele agiria. Essa foi a promessa que Cristo nos fez, que faríamos grandes milagres e maravilhas, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o que vemos hoje são manifestações estranhas que são interpretadas como o agir do Espírito Santo. Em Atos 2, há o relato da descida do Espírito do Criador na vida dos cristãos que perseveraram na promessa de Cristo. Diz que um som como um vento veemente encheu o lugar onde estavam, e de repente sobre suas cabeças surgiram línguas como de fogo. Não diz língua de fogo, mas sim línguas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas sobre as grandezas celestiais. E naquele dia havia judeus de todas as nações e povos e línguas, que ouviam falar em seus respectivos idiomas de onde vieram. E eles se maravilharam, pois não entendiam como os cidadãos galileus podiam falar em outro idioma sem conhecê-lo. Está claro que as línguas que eles falaram são idiomas terrenos, com o propósito de anunciar as boas novas em todas as nações. Este é o propósito do falar em línguas. E não há relatos de movimentos frenéticos ou danças naquele momento. Aqueles que não entendiam o que eles falaram disseram que eles estavam embriagados por estarem falando um idioma que eles não entendiam. Por isso, o que acontece hoje nas denominações não tem base bíblica. Pare para pensar. Qual é o propósito do Espírito Divino usar pessoas rodopiando, gritando, caindo no chão? Eu vivia no meio disso e posso dizer que não acontecia nada. Eu não sentia absolutamente nada, graças ao Criador. Ninguém era curado ou se convertia com isso.
era apenas barulho e bagunça, sem organização nenhuma. Eu não sou dono da verdade, como eu sempre digo. Não fique com o que eu falo, mas veja por você mesmo. Leia as Escrituras e busque respostas. E veja o que é ensino de Cristo e o que não é, deixe de lado. Enquanto a líderes religiosos devemos ter, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 8, 9 e 10, nos ensina que nós todos somos irmãos e não devemos eleger líderes entre nós, pois está claro que só um é o nosso pastor e não devemos dar poder aos homens. Temos que lidar de igual para igual, ensinando uns aos outros como iguais. Na passagem do Bom Pastor, nós vemos 4 personagens: o pastor, a ovelha, o lobo e o ladrão. O pastor é Cristo, a ovelha somos nós. O lobo é o diabo que quer nos arrebatar das mãos do bom pastor. E o ladrão? O ladrão é aquele que não é pastor, é o falso pastor, que quando vê o lobo, que é o diabo, ele foge. E ele não dá a vida pelas ovelhas. Para e pense. As respostas estão nas Escrituras. Não há como fugir delas. É o ladrão, o falso pastor, que veio para matar, roubar e destruir. E roubar as ovelhas do aprisco do nosso Salvador. O Evangelho de hoje é o mesmo que Cristo deixou? Cristo frequentaria essas denominações religiosas? Ele agia como os pregadores de hoje? Uma coisa está certa: se você ler as Escrituras, terá a resposta para todas essas perguntas, e você descobrirá que a verdade está ali e nós vivemos em um engano total.